Olá, pessoal, boa tarde, como vocês estão? Gente, hoje um dia frio, vou falar sobre um assunto quente, que é sobre o namoro, tá bom? E por isso que eu coloquei esse título. No namoro, beije muito, mas também observe muito. Gente, a gente sabe que quando você conhece uma pessoa que você gosta, você namora, você está vivendo uma fase boa da vida, que até o seu corpo, né, ele reage de uma maneira positiva, porque a paixão é uma coisa muito gostosa, é bom você estar com a pessoa que você gosta, né? Principalmente você que é novo, que é nova, tá começando agora. Apesar que o namoro é bom em todas as idades, né? Mas eu tô focando mais nessa idade, 18 anos, 17, essa fase mais ou menos, né? Que onde começam os namoros. E hoje tem muito esse negócio aqui de ficar, né? E antigamente, na minha época, não tinha esse negócio de ficar, né? Você se aproximar de uma pessoa, gostava, e depois de algum tempo já engatava o namoro, né? Nem, não muito tempo, acho que depois de alguns dias, semanas, né? Porque sempre existia a cobrança dos pais, da sociedade. E hoje em dia, as pessoas não falam tanto de amor, fala muito em ficar, né? Ou fala muito em morar junto. Mas eu estou enfocando essa parte do namorar mesmo. Sabe aquela fase que você quer ficar só com a pessoa, né? Você tá levando ela a sério, você não quer ficar com um monte, você não está só ficando. Você já está começando a namorar. E o namoro, gente, é uma fase de conhecimento. Eu tô falando namorar, tá? Eu não tô falando flerte, não tô falando ficar. É uma fase de conhecimento. Como assim? Você precisa conhecer a pessoa que você tá namorando, né? A gente sabe que nós só conhecemos uma pessoa realmente quando convivemos com ela. Porque uma pessoa, enquanto namora, ela pode esconder muita coisa, né? Todo mundo, quando namora, vai namorar bonito, arrumado, tomado banho, cheiroso. Ninguém vai querer mostrar os defeitos quando namora. Mas existem coisas no namoro que, se você não prestar atenção, não observar e depois for evoluir para um compromisso maior, um noivado, um casamento, ou até mesmo morar juntos, se você não observar agora, isso pode ser fatal para você. Olha aqui, ó. Tem coisas, gente, que no namoro dá para esconder, mas certas coisas vêm junto, os sinais, e de repente a pessoa não observa os sinais. Por exemplo, o que no namoro dá para você perceber? Se o rapaz ou a moça, e quando eu tô falando, tá, gente, o namoro ou com homem ou com mulher, tá bom? Ou o namoro, né? Hoje em dia tem um namoro entre pessoas do mesmo sexo. Eu não tô aqui pra julgar, nem pra falar também sobre isso. Eu tô falando do namoro. Você tá namorando com a pessoa, tanto homem como mulher, ou seja lá como for. Ó, tem coisas que você tem que observar antes mesmo de casar ou de evoluir, morar junto. De que família essa pessoa veio? Como assim, Ana Maria? De que família veio? Não tô falando família no sentido financeiro. Eu não estou falando no sentido de se a família é rica ou pobre, mas eu estou falando da índole, né? Porque a família é o quê, gente? A família é a primeira origem dessa pessoa com quem você está namorando, né? É de onde a pessoa veio. E hoje em dia as famílias pode ser um avô, uma avó, mãe, pai, ou uma tia, um tio que cuidou dessa pessoa, ou um irmão que cuidou, ou um primo. Não importa quem foi que cuidou. Você tem que procurar, gente, conhecer a família dessa pessoa, porque a família vai falar muita coisa que de repente o namorado ou a namorada pode esconder. O caráter, se é uma família que mexe com coisa boa, coisa ruim, né? Você tem que saber quem é a pessoa que está namorando, porque dependendo da pessoa com quem você namora, você pode se envolver em problema, né? Se a pessoa ela tem uma índole duvidosa, se a pessoa ela mexe com coisas erradas, que você sabe muito bem o que é, você pode se complicar ainda que você não concorde, né? Eu sei que é uma época que todo mundo gosta de beijar muito, né? Beija muito, passeia muito, é uma fase de muito papo, tudo é alegria, é tudo muito bacana, tudo muito alegria. Mas já no momento em que você tá namorando, vem os sinais, né? Outra coisa, o caráter dessa pessoa, né? Depois de você conhecer um pouco da família, tudo, para você tirar suas conclusões, procura saber quem é o caráter dessa pessoa. Será que o caráter ligado à personalidade, ao temperamento também, tudo junto. Será que essa pessoa é agressiva? De repente, como que ela lida com algumas coisas quando você não faz o que ela quer?
né? Como que ela lida com as emoções dela? Será que essa pessoa não é uma pessoa descontrolada? E ela já está dando sinais de que se você se envolver mais ainda lá na frente, você vai ter problema com essa pessoa? De repente você está namorando com alguém, essa pessoa já está gritando com você, ela já está com direito de posse como se fosse seu dono, o seu pai. Coisa que seu pai e sua mãe não faz com você, ele ou ela está fazendo. Mas será que não já é um sinal de que você deveria avaliar, né, esse relacionamento? Porque quando você está namorando, você já está se relacionando, não é verdade? Né? Observe se ele é uma pessoa agressivo, né? Se grita com você. Tem namoro que eu já vi muito falar, né? O namorado já bate na namorada e vice-versa também. Eu não estou dizendo que quando casar pode bater ou se assumir um relacionamento sério. Não, não pode bater em época nenhuma. Mas já no namoro, a pessoa está fazendo isso, que ainda não tem um alto grau de intimidade com você, né? Isso serve para homem ou mulher, porque tem mulher também que agride homem, que eu já sei. Imagine quando essa pessoa casar. Será que ela não vai querer te isolar dos seus pais? Será que você não está lidando com uma pessoa narcisista, psico, complete o resto da sua cabeça? Hein? Ah, Ana Maria, mas isso só acontece em filme. Não. Hoje em dia, gente, as pessoas não vêm com placa na testa, tá bom? Não fique iludido porque a pessoa te dá flores, te chama de meu bem, de amor, porque a pessoa, quando ela quer fazer o mal, muitas vezes ela te agrada, que é para poder esconder as verdadeiras intenções, tá bom? Se ele ou ela é uma pessoa que não consegue conviver com uma opinião diferente da sua e que se torna agressivo, olha, isso já é um sinal fortíssimo, que você, ó, já deve sair fora enquanto você pode. Ah, mas quando casar vai mudar. Não vai mudar coisa nenhuma. Se ele sem ter intimidade com você, ou ela, né? Ele ou ela não tem intimidade com você e já tá tratando você como se você já fosse casada, já fosse esposa ou esposo dela ou dele, imagine quando casar. Ele vai fazer pior. Gente, o casamento, ele escancara o que a pessoa é, tá bom? Ah, mas tem pessoa que muda. Muda sim, mas não com casamento. Casamento não muda ninguém. O casamento revela o que as pessoas não revelaram quando estavam namorando. Porque quando você vai conviver, a pessoa vai se mostrar como ela realmente é. Ela não vai conseguir esconder mais. E olha que até no namoro, ela já tá dando os sinais. Ela não tá escondendo. Porque, gente, uma coisa que não dá para esconder, caráter. Tá? Quando você conversa com a pessoa, as atitudes dela em relação às situações, né? A pessoa já começa a falar qual a roupa que você deve usar, né? Que não quer que você fale com fulano, com cicrano. Ela já tá colocando você, ó, de escanteio já. Já tá colocando você escondida, que é para você ficar dependente dela. Tudo bem, existe a dedicação, o cuidado que uma pessoa tem com a outra, mas você tem que prestar atenção se essa omissão, se essa agressão, se ela não tá querendo te isolar, disfarçado de cuidado, tá? Porque o que mais tem por aí é namoro doente, que a pessoa pensa que tá cuidando da outra, não tá cuidando. E a desculpa é sempre a mesma, é porque eu te amo, é porque eu me importo com você. Gente, quem se importa com você não vai afastar você da sua família, não vai ficar opinando se sua roupa, a roupa que você deve vestir. Você ainda não é casado com essa pessoa, ela não é o seu pai, não é sua mãe. Hã? Por que ela tá tendo tanto domínio com você? Você tá namorando, ela não tem obrigação de pagar suas contas, nem você as dela. Porque esse negócio de pagamento de conta, que eu falo assim, conta pessoal, né? Pagar, no caso, água, luz, ou seus boletos, essa pessoa não é casada ainda com você. Ela não tem obrigação, tá bom? Ó, observar também se as palavras estão de acordo com as atitudes, né? Porque todo mundo fala, eu te amo, dá flores, dá bombom, mas te dá tapa na cara, te humilha na frente dos outros, te isola. Você tem que ver se as atitudes estão de acordo com as palavras, tá bom? Porque amor, gente, não é só um sentimento. Amor é atitude. Ah, quem ama cuida, cuida. Cuidar não é isolar. Cuidar não é diminuir a pessoa, né? Tem namoros que um dos namorado ou namorada diminui o outro, começa a fazer comparação por causa do corpo, por causa da estética, do cabelo. Você tem que ver tudo isso, tá? Abra teu olho. Outra coisa, para terminar, você tem que avaliar o que você tolera ou não nesse namoro. Se tá havendo algum tipo de exploração, ainda que seja exploração financeira, física, se você tá vendo que a coisa tá saindo do controle,
Você sente que tem alguma coisa que está errada. Por mais que você esteja apaixonado ou apaixonado, envolvido, gente, não se deixa levar. Porque se você assumir um compromisso mais sério com essa pessoa, você vai começar a ver o pior dela. Porque o pior dela ainda não é isso aí. Isso aí é apenas o pátio, tá bom? Então presta atenção, porque o casamento, gente, depois que casar não muda não. Depois que casar, potencializa. Se ele ou ela é agressor, ele vai ficar mais ainda. Porque ele vai achar que é seu dono ou sua dona. Se ele ou ela é preguiçoso, não gosta de trabalhar, é uma pessoa que não dá atenção a você, não te prioriza, te coloca sempre em segundo plano, está sempre envolvido com mentira e vai te levando no bolso, na conversa, quando casar vai ficar pior, tá? Esse negócio, casamento muda. Não, casamento, gente, não muda caráter de ninguém. O que muda é quando a pessoa realmente quer mudar, tá bom? Então fique atento. Se você gostou desse conteúdo aqui, deixa seu like, se inscreva, compartilhe. E aí, você tá vivendo um namoro assim, você tá percebendo que esses sinais que eu dei tem a ver com o seu namoro e você tá sem coragem de terminar? Olha, é melhor que você chore, sofra e termine agora, vendo esses sinais, do que lá na frente você chorar lágrimas de sangue, tá bom? Se você vê que tem esses sinais, é porque são indícios de que você não deve progredir para outra coisa, tá bom? Porque lá na frente você vai se complicar. Eu senti de fazer esse conteúdo, né? Porque hoje em dia, gente, tá tendo tanto, né? Tem tantas pessoas acabando com a vida do outro e usando sempre aquele discursinho, eu fiz por amor. Gente, o amor não maltrata ninguém, tá bom? Se esse amor tá disfarçado de grosseria, de desqualificação, desrespeito, isso aí, gente, não é amor não, tá bom? Eu não tô dizendo que a pessoa que ama tem que passar a mão na cabeça o tempo todo, mas eu tô falando para você ficar atento se o seu namoro tá tendo esses sinais, tá bom? Porque se tiver, dê uma parada. Não é para você essa pessoa. Espera um pouco. Não vai ser mais uma iludida, se deixar levar, né, pela emotividade, porque você vê que às vezes até casado, convivendo no mesmo canto, a pessoa às vezes pode esconder muita coisa e você só saber depois de muito tempo. Imagine namorando, quando cada um vai para suas casas, né? Cada um no namoro, gente, o seu namorado deixa ver o que ele quer que você veja. E você também, rapaz. A sua namorada, ela vai deixar ver aquilo que ela quer. Ela não vai deixar ver os defeitos, tá bom? E outra coisa, eu ia colocar só 3 sinais. O quarto, procure saber qual é o passado do seu namorado ou sua namorada. Porque dependendo do passado que ele ou ela tem, pode ser que o passado dele não tenha sido resolvido, né? Você tem que ver se ele não tem problema com a justiça ou ela. Mas tem que ser detetive? Tem. Para o bem da sua alma, para depois você ter sossego. Isso não acabar com a sua integridade física ou mental, ou com sua paz, tá bom? Procura saber se ele já se corrigiu com o passado dele. De repente, o passado dele pode ser uma ex-pessoa, né? Com que ele tem um relacionamento, ou filho, ele tá ocultando isso de você. Gente, você tem que saber. Hoje em dia, você não sabe quem que é quem, né? Você tem que pesar. Você ficaria com uma pessoa que tem filho de outro, de outra, né? Principalmente se ele ou ela escondeu, ele já tá mostrando para você que ele não tá jogando limpo, né? Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser marginalizada por causa disso, né? Tem que ver o passado dela ou dele. De repente é um passado que ele ou ela esconde, que fez coisas terríveis. E de repente, uma vez você sabendo, você não vai conseguir lidar com esse passado. E se for para casar ou para tomar uma decisão mais séria, né? Juntar e depois ficar jogando na cara o passado, então é melhor que vai cada um para o seu canto. Será que o que eu tô falando para você não é uma coisa que faz sentido? Tá bom? Então, se gostou, deixe seu like. Muito obrigada. Até mais.